continuando o nosso entendimento entendimento microscópico do que é um gás, outra coisa importante é que a distância entre duas moléculas de gás é de cerca de 10 vezes o seu tamanho. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu tenho aqui uma molécula de gás. Vamos pensar como uma bolinha. A gente sabe que não é uma bolinha, né? A gente, por exemplo, pegar o oxigênio que a gente respira, essa é a molécula de O2. São dois átomos de oxigênio que estão ligados e formam a molécula de O2. Tá? Mas só para facilitar o nosso raciocínio, vamos pensar que essas moléculas todas fossem formadas por bolinhas. Então eu tenho uma molécula aqui, qual que é o tamanho dela? O tamanho dela é 1 angstrom, é 10 a menos 10 metros. Tá? Se eu for até a próxima vizinha, essa distância aqui, tá? Se eu chamar de D, o diâmetro desta bolinha, o próximo vizinho que ele vai ver está numa distância de cerca de 10D. Está muito longe. Tá? Então eu tenho uma quantidade enorme de moléculas, elas são muito pequenas e elas estão muito longe uma das outras. Essa é a visão microscópica que a gente tem de um gás. Qual que é a diferença, por exemplo, de um sólido ou de um líquido? Bom, o tamanho das moléculas é o mesmo, não depende da fase, se ela é gasosa, se ela é sólida ou se ela é líquida. Mas essas moléculas elas estão muito mais próximas, né? Se eu tivesse um sólido ou um líquido, elas estão a uma distância muito mais próxima com relação ao gás. E isso que dá essa diferença com relação ao fato do gás ocupar todo o espaço e com relação também a ser muito fácil você comprimir um gás. Ok? Essa diferença a nível microscópico, né? Quando a gente olha ali o que está acontecendo no nível das moléculas. Ok? Outra característica interessante do gás, por exemplo, no sólido, além das moléculas estarem muito próximas umas das outras, elas não estão se movendo muito. Elas estão vibrando um pouquinho, tá? Devido à energia térmica ali, mas elas quase que não saem do lugar, exceto por essa vibração. Num gás, as moléculas estão em constante viagem, elas estão andando com uma velocidade muito grande. Tá? As moléculas de gás, elas estão em constante movimento. As moléculas de gás estão em constante movimento com velocidades de cerca de 1000 metros por segundo. Uma velocidade grande, né? Vocês concordam que é uma velocidade grande? A gente está mais acostumado no nosso dia a dia a pensar em velocidade em termos de quilômetros por hora, né? Quando você está dirigindo o seu carro, né? Você vê o velocímetro ali, então isso é mais natural para a gente. Então 1000 metros por segundo são quantos quilômetros por hora? Só para a gente ter uma noção. Qual que é a conta que eu faço ali para passar isso aqui? Multiplico por 3,6, né? Então é 3.600 quilômetros por hora. Caramba, as moléculas de gás elas estão rápidas, hein? Mais do que a velocidade do som. A velocidade do som, 340 metros por segundo, né? Uhum. Então, 340 metros por segundo, se a gente multiplicar por 3,6, né? Então, na verdade, isso aqui é cerca de 3 vezes a velocidade do som. Tá? Se você tem uma ideia, você pega o avião aqui, né, saindo do Rio de Janeiro para ir, por exemplo, para Belo Horizonte, você pega um Boeing 737, esse Boeing, a velocidade de cruzeiro dele é da ordem de 800, 900 km por hora. Né? Essa é a velocidade. Então aqui nós temos uma velocidade 4 vezes maior
do que um avião comercial, do que um jato comercial, né? Mas é curioso, né? Porque você fala, mas Pedro, não parece. Porque, por exemplo, né? Se eu pegasse um perfume e eu borrifasse um pouquinho de perfume aqui, daqui a um pouquinho ela ia sentir o cheiro, vocês iam sentir o cheiro, mas até chegar lá no fundo da classe, ia demorar alguns segundos, né? Façam essa experiência em casa. Borrife um pouquinho de perfume e peça para alguém que está longe para vocês, falar, agora eu estou sentindo o cheiro. Não é tão imediato. Né, o que é o perfume? Perfumes são moléculas que, quando elas são borrifadas, essas moléculas se espalham como no ar. Elas se tornam parte do gás que a gente está imerso aqui. Quando essa molécula ela chega no seu nariz, é uma molécula diferente do gás, e ela provoca uma sensação agradável. Depende do perfume, né? A maioria dos perfumes provoca uma sensação agradável. Tem alguns que não, né? De qualquer forma, aquela molécula ela sai do vidro de perfume, onde ela estava, na verdade, em estado líquido, mas quando ela sai, ela passa a se integrar ao ar, ela vai viajando, e quando ela chega no nosso nariz, nós temos sensores, né, que é o nosso sentido do olfato, que sente que chegou uma molécula diferente ali, que não faz parte do ar que nós estamos acostumados. E a gente sente isso de uma forma agradável ou não, dependendo do perfume e dependendo das nossas preferências também olfativas, né? Mas o fato é que, se fossem 1000 metros por segundo, né, daqui lá no nosso colega que está lá no fim da classe, são alguns metros. Isso demoraria, portanto, uma fração de segundo. Deveria ser uma coisa praticamente imediata, né? Por que isso não é imediato? Porque apesar das moléculas de gás terem uma velocidade tão grande, elas não andam em linha reta, porque elas estão numa linha reta. Mas logo elas vão encontrar uma outra molécula de gás e elas vão se chocar e vão desviar. Aí elas vão encontrar uma outra molécula de gás, vão se chocar e vão desviar. Então, para essa molécula de perfume sair daqui e chegar lá no fundo da sala, ela vai fazer um caminho tão aleatório que isso vai demorar muito mais do que se ela fosse numa linha reta. Como se tivesse barreiras. Como se tivesse barreiras. Ela vai batendo e vai se desviando, né? Então, essa é a razão de que as moléculas de gás têm velocidades tão grandes, mas no nosso dia a dia a gente não tem essa sensação, por exemplo, numa experiência dessa, em que um cheiro ele não vai se difundir com uma velocidade tão grande. Então, já é uma outra característica dos gases que eu comentei com vocês, é que as moléculas de gás colidem constantemente umas com as outras. Elas estão se chocando toda hora. E também, se elas estão num recipiente, né? Por exemplo, se eu tenho um balão desses de aniversário de criança, e as moléculas de gás que estão ali dentro do balão, elas também, além de elas estarem se colidindo uma com as outras, elas estão se colidindo com a parede do recipiente, no caso, com a parede do balão. Tem um balão, elas estão ali dentro também, batendo na parede constantemente. Ok? Então, elas colidem constantemente umas com as outras e com as paredes do recipiente. Ok? Teve algumas informações que eu dei aqui que não são válidas sempre. Que são válidas apenas nas condições normais de temperatura e pressão. Isso aqui é válido sempre. O tamanho da molécula do gás não depende da temperatura e da pressão que o gás está submetido, que é o tamanho da molécula, né? Agora, a quantidade de moléculas do gás depende da temperatura e da pressão, né? Essa distância entre duas moléculas de gás também depende da temperatura e da pressão, tá? A velocidade também.
Depende da temperatura e da pressão. Então esses valores que eu passei para vocês são para as condições normais. São valores corretos para temperatura de aproximadamente 20 graus Celsius. Quando eu falo aproximadamente 20 graus Celsius, posso falar entre 10, 15, 20, 25, 30, tá? Aproximadamente numa faixa bem larga. E para pressões aproximadamente igual a 1 atm. A gente sabe que a pressão ela depende, por exemplo, da nossa posição em relação ao nível do mar. Aqui ao nível do mar, a pressão é 1 atm. Mas se eu for para Petrópolis, não vai mudar tanto. Tá? A diferença é pequena. Tá? Eu subo em relação ao nível do mar, mas a pressão diminui, porque eu tenho menos atmosfera sobre a minha cabeça em Petrópolis do que em Niterói. Petrópolis eu estou numa região mais alta, então a quantidade de atmosfera que eu tenho sobre mim é menor do que aqui. A pressão diminui um pouquinho, mas muito pouco. Na verdade, para que a pressão diminua pela metade, nós temos que ir para uma altitude de 5,5 km, tá? Uma altitude muito grande. Por outro lado, se você quiser que a pressão aumente bastante, o que você faz? Se você quiser sentir a experiência de pressão maior do que isso, tá? Se a gente for para Petrópolis, a gente sente uma pressão menor. É tão pequena a diferença que a gente não sente. Se a gente for para Bolívia, né, que é um lugar bastante alto, a gente até sente essa diferença, né? Os jogadores de futebol, por exemplo, dizem que na Bolívia o ar fica rarefeito, né? E aí é mais difícil respirar. Por quê? Porque a pressão lá é muito menor. Mas lá nós estamos falando de altitudes de 3.000, 4.000 metros, tá? E se a gente quiser sentir uma pressão maior, o que a gente pode fazer? Mergulhar, né? Quando a gente mergulha, além de toda a atmosfera pressionando-nos, tem também água. E aí a pressão aumenta muito rapidamente. Cada 10 metros que você mergulha, a pressão dobra. Então, se você mergulhar só 10 metros, é bastante para um mergulhador, né? Mas não é relativamente pouco, se a gente pensar. A pressão dobra. Se você mergulhar mais 10 metros, ela dobra de novo, né? Então, a pressão ela depende de onde você está. Então, o que eu quero dizer é que essa quantidade de moléculas de gás num determinado volume, a distância entre as moléculas de gás e a velocidade depende da temperatura e depende da pressão. Então, vou passar a animaçãozinha agora para a gente enxergar de uma forma um pouquinho melhor como é que a gente pode entender um gás. Então, essa animação ela representa como é que a gente imagina, quer dizer, como é que é um modelo de um gás, né? Então, cada bolinha dessa seria uma molécula de gás, né? Por exemplo, se fosse um gás oxigênio, cada bolinha azul seria uma molécula de O2, uma molécula de oxigênio, tá? Vocês vejam que essas moléculas elas estão bem distantes uma das outras, como eu mencionei, tá? E elas estão se movimentando bem devagarinho. Por quê? Porque eu coloquei aqui a temperatura desse gás como sendo uma temperatura bem baixa. Então é um gás que está aqui em baixa temperatura, tá? Então se eu aumentar a temperatura do gás, então a baixa temperatura, vocês veem as moléculas, elas colidem umas com as outras e elas colidem também na parede, tá? Elas estão aqui numa caixinha, elas colidem com a parede dessa caixinha. O que significa aumentar ou diminuir a temperatura? É você aumentar ou diminuir a velocidade das moléculas, tá? Então, temperatura é uma grandeza macroscópica que a gente consegue medir olhando para o gás como um todo, tá? Mas ela está relacionada com uma grandeza microscópica do gás, que é a velocidade das moléculas. Quando eu aumento a temperatura, as moléculas passam a se mover de uma forma mais rápida. Ok? E o que é pressão? Pressão é outra grandeza importante macroscópica. Pressão está relacionada com as moléculas batendo na parede.
Tá? Quando a molécula bate na parede, ela faz uma força sobre a parede. Tá? Se eu agora imaginar, são várias moléculas batendo toda hora naquelas paredes, isso vai ser uma força que pode ser uma força bastante grande até. Então essa força dividida pela área da parede é a pressão que o gás faz na parede. Ok? Então se a molécula vem e bate na parede, ela faz uma força sobre a parede. Né? Essa força vai ter uma determinada intensidade. Mas se a molécula vem, né? Vamos supor que esse giz é a molécula, e bate na parede, se ela fez uma força na parede, o que acontece com a força que a parede faz na molécula? A molécula do gás, eventualmente ela vai, né? Ela está aqui, você vê que tem várias horas ela bate na parede. Quando a molécula do gás bate na parede, ela faz uma força sobre a parede. Se a molécula do gás faz uma força na parede, qual é a força que a parede faz sobre a molécula do gás? É a mesma força, só, né, a mesma intensidade. Né? Lei da ação e reação. Né? Se eu dou um murro na parede, a parede me devolve a mesma força. Né? Isso vale aqui também, óbvio. Qualquer força que A faz em B, B faz a mesma força em A, com o mesmo módulo, mesmo sentido, mas só direção contrária. Tá? Então vale aqui. Então, a pressão que o gás faz sobre a parede é a mesma pressão que a parede faz sobre o gás. O que eu queria que a gente aprendesse com essa animaçãozinha? O conceito de temperatura. A temperatura do gás está relacionada com a velocidade das moléculas. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade. A pressão do gás está relacionada com o fato das moléculas estarem se chocando com as paredes do recipiente. É isso que provoca a pressão. Ok? E são duas coisas que a gente mede. Por isso que é importante a gente entender. E o volume, que é outra grandeza que a gente mede, está relacionado com o tamanho da caixinha. Se eu pegar esse mesmo gás e colocar numa outra caixa, ele vai ocupar um outro volume. Ok?